Olá, torcida vascaína, estamos aqui para mais um programa da TV Identidade Vasco, seguindo aí a sequência de conteúdo, né? No programa anterior falamos sobre as eleições diretas e hoje aqui vamos tirar dúvidas que surgiram sobre a reforma do Estatuto. Mais uma vez aqui ao meu lado, o Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Roberto, mais uma vez, obrigado aí pela sua paciência e tempo aqui com a nossa TV Identidade Vasco. Eu espero que hoje a gente consiga avançar nessas questões aí sobre a reforma do Estatuto. Obrigado aí, Roberto. Eu te agradeço, Evana, agradeço a todos que interagem no TV Identidade Vasco. E como você falou, acho que a gente fez um primeiro programa, falou sobre o procedimento, que era um pouco de curiosidade, tinha um pouco da curiosidade das pessoas sobre o procedimento da votação, que tinha aquela questão da direta que é separada, o item 1 que trata da reforma. E eu acho que hoje a gente vai tentar aqui esclarecer as principais dúvidas, talvez muitas delas a gente talvez não consiga esclarecer todas, porque eu não sei se são objetos das suas indagações, mas as principais eu acho que a gente está aqui pronto para fazer um bom esclarecimento, um bom debate a respeito dos temas que estão inseridos no Estatuto. Vamos tentar fazer um ping-pong na medida do possível para ficar bem dinâmico e as pessoas em casa terem um entendimento fácil. Okay. Vamos com o primeiro item, sobre votar com 3 anos de vida associativa. Até então, 1 ano, correto? Isso. Então, colocaram aqui para a gente 3 anos de vida associativa. E por que, né, esse prazo mais longo? Então, vamos lá. Então, primeiro que essa é uma proposta que ela está sendo modulada. O que é a modulação dessa proposta? Ela aprovada na proposta 2 do item 1 do Estatuto da Reforma, a gente tem lá que não vai ser objeto de ausência da votação aqueles que já têm direito. Ou seja, nós não vamos afetar o direito adquirido do sócio. Ou seja, aquele que tem que ter muita clareza, aquele que tem 1 ano na regra atual de vida associativa, na proposta 2, que é a proposta que a Identidade Vasco tira e defende, proposta 2 do item 1 da pauta, o direito adquirido está sendo preservado. Certo. Ou seja, tanto 5 anos para o elegível, que ele tem condições de elegibilidade, tanto como 1 ano para o sócio. Certo. O que avança para somente ser atingido em 2023 é a questão do sócio com 3 anos. E o porquê do sócio com 3 anos? Pensando que todo o processo eleitoral do Vasco, como esse que está se avizinhando, poderá ser motivo de judicialização. E todos os anteriores foram motivos de judicialização justamente em que ponto? No ponto da associação há 1 ano antes do clube. E aí, todo mundo, aí por diversas vontades políticas, uns defendem, outros atacam quando lhe é conveniente, e assim sucessivamente. Certo. Então a gente está fazendo um regramento de que é um regramento que ele não só atende situação como oposição, do ponto de vista que você tornar o sócio fidelizado para o aspecto da eleição do clube. Então, mas olha só, 1 ano é um tempo justo para o cara ir lá se associar só para votar. Só que, concomitantemente a isso, tem a distorção do processo. Alguns dizem o seguinte: está sendo feita a associação em massa para uma determinada candidatura. Está sendo dirigido. Qual é mesmo o critério que você adota quando você tem lá um determinado grupo político que fomenta, que é legítimo às vezes, aí ele fomenta 300, aí o outro fomenta 800, o que fomenta 800 já dizem que está num processo espúrio para a vida social, porque aquilo ali tem alguém pagando por trás. Então, qual é a forma que a gente tem para zerar esse problema? Até mesmo do ponto de vista de que vai prevenir a questão, também vai assegurar
a oposição, Sim. ou qualquer pessoa que pretenda ser candidato, a visualização do processo com antecedência. Você 3 anos antes, marcado de que o sócio ele já tem que estar identificado com o clube, você tem o fato de que uma gestão ela não vai interferir num quadro social para meramente os fins eleitorais. Ou seja, vai colocar para dentro sócios meramente para aquela eleição, porque tem um entendimento para a sua reeleição. E depois eles irão para de E pagar o Vasco. para pagar o Vasco, você também não sabe os mecanismos, enfim. Existem hoje os mecanismos de controle que também estão dentro do estatuto e a gente pode falar sobre isso. Mas o mais importante, nós estamos dando um basta nessa situação que a toda eleição a gente se depara, que é a questão da associação de massa. E a associação de massa, do ponto de vista, mas o Vasco é um clube que tem que ser... Mas é um objeto de indagação de várias pessoas. Porque se um determinado elemento, uma determinada força política, ingressou, ou foi identificado que ela ingressou com mais sócios do que uma outra, parece que vão demonizando aquelas pessoas que se associaram. E aí você perde o critério. Então, por exemplo, não só nós estamos resolvendo isso, como nós estamos resolvendo um problema também a nível de futuro. Hoje, a partir desse momento, claro, o clube vai criar os mecanismos administrativamente, que eu acho que é interessante. Você acaba também com o mecanismo do proponente. Porque o proponente também é outra coisa que a gente viu. Isso está sendo objeto de indagação se o proponente, qual é o critério de um que associa 20 para um que associa 50? A gente está vendo isso agora no sócio-torcedor. Pessoal, sócio-torcedores na disputa, né, para ter o Vasco ultrapassar, chegar à fase de 100 mil sócios. Isso. Quer dizer, ele incentiva, olha... Eu vou fazer um prêmio aqui para quem... Mas, enfim, uma busca sadia. Sim, E antigamente o Vasco tinha até um mecanismo de quem trazia mais proponentes ganhava premiação. Enfim, e isso, com o passar do tempo, isso foi distorcido. De qualquer forma, o que nós estamos fazendo? Isso está acabando com a burocratização. Então, o cara que está lá no Acre, o cara que está no Piauí, o cara que está no Rio Grande do Sul, ele quer ser sócio eleitor do Vasco, ele vai poder fazer isso sem necessariamente a assinatura de um proponente. Sim. Ele vai poder se fidelizar durante os 3 anos, bastando ele estar ingressado pelo sistema da internet. Mas qual é o mecanismo do controle do clube? Não, tem um mecanismo. Antigamente o proponente é o que afiançava aquele sócio. Ele tinha que indicar e se responsabilizar. Hoje não. Pelo ingresso. Pessoa. Ele hoje, sócio, ele vai assinar uma autodeclaração de que ele não está inserido nas modalidades estatutárias de que ele não pode ser sócio, portanto, ele não pode ser elegível, do ponto de vista, ele não pode ser elegível, ele não pode ser sócio por estar inserido naqueles artigos e incisos que estão dizendo que aquela vida social não coaduna para ingresso no quadro do Vasco, para permanência no quadro do Vasco. Sim. Ora, se ela não é condizente para permanência no quadro social, ele, obviamente, se ele assina uma declaração de que ele é sabedor, que ele não poderia ser sócio do Vasco, ele, a qualquer momento, a partir do momento também que no ato da declaração é que tem que presumir-se que ele está dando uma declaração verdadeira. Sim. Se ele dá uma declaração falsa naquele ato, não quer dizer que ele depois tem um processo, alguma coisa nesse sentido. Mas se naquele ato ele está dando uma declaração falsa, ele lá na frente ele vai ser responsável por essa declaração falsa que ele deu. Como é assim no ingresso no quadro da Ordem dos Advogados, como em outras instituições também sérias. Então, a gente desburocratiza, facilita que o Vasco, a gente sabe que o Vasco tem uma torcida nacional, facilita para a assimilação dessa torcida nacional para participação no quadro social. Aí vão dizer aqui o seguinte, ora, mas a gente ainda não tem o voto da internet. Isso é já um mecanismo de avanço, que aí são outras regras que vão ser criadas da regra do trânsito, mas que é um momento mais à frente. Seria um voto em trânsito. Voto em trânsito. Enfim, isso são mecanismos que vão ser... que nós estamos saindo de um estatuto que era de 1979 para um agora. Vamos resolver tudo agora?
a gente até quer resolver, mas a gente ainda não tem os ambientes, porque a gente tem que desmistificar algumas coisas. Algumas pessoas perguntaram assim, pô, tem que botar as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, também para a ciência, cabe essa explicação. Eu vejo isso um processo de legitimidade e legalidade que todos reconhecem. A Ordem dos Advogados do Brasil, que tem urnas eletrônicas. Mas o TRE e o TSE, ele só cede urnas eletrônicas nos anos ímpares. O Vasco tem eleição de 3 em 3 anos. Então, provavelmente, num desses anos de 3 anos, Sim. você vai cair num ano par. E ano par a gente vai ter sempre uma eleição de governador e presidente, ou num outro ano par a gente vai ter eleição de prefeito e vereadores. Ou seja, o TR, em função do tempo, ele não disponibiliza as urnas eletrônicas. Então a gente tem que desmistificar. Não é que nós não queiramos as urnas eletrônicas, é porque é uma questão de logística. Ah, mas vamos implementar o voto eletrônico. Então tá bom, mas aí é o gestor que contrata uma empresa para instalar um programa de... Ora, se tem questionamento hoje no processo de votação eletrônica do Brasil, que os Estados Unidos, que é a referência, que todos dizem, não é a minha referência, mas todos dizem que é uma referência, ainda é o voto no papel, e só o Brasil ali, que nós ainda estamos nós já estamos no voto eletrônico, a gente acha que isso é um mecanismo. Imagina um gestor que contratar uma empresa, mas uma das melhores empresa, ela funciona para quem paga e vai se adequar a isso. Esse gestor será acusado de parcialidade. Isso. E o voto no papel é o melhor voto da fiscalização ainda nos dias de hoje. Penso eu, e acho que hoje esse mecanismo ainda não pode ser aplicado. Mas o que a gente avança? A gente avança para a abertura real do quadro social. Aí muita gente vai dizer assim, mas 3 anos é muito tempo, mas estamos resolvendo o problema. Vamos resolver uma coisa de cada vez. O problema em tese, da fraude, há uma unanimidade que foi na comissão de que pelo menos esse problema a gente vai superar. Não quer dizer que isso possa não continuar acontecendo. Mas você supera uma fase, que é a fase da chamada associação de pessoas que pelo menos as pessoas reclamam, mas o cara nem Vasco associou para votar num determinado... Quando 3 anos já é um processo lento. Tem gente que diz o seguinte, olha, podíamos examinar um mecanismo intermediário. É verdade, pode ser que a gente acumule para esse momento. Neste momento, este foi o melhor mecanismo encontrado. Mas o Vasco, ele vamos dizer assim, ele pode ser um apelo de várias correntes políticas que hoje lidam no Vasco. Podemos chegar à conclusão que em vez de 1 vai para 2, porque tem gente que diz, 2 anos, mas não interfere. Por exemplo, na má-fé, seja de qualquer gestor, de dar uma data retroativa. Quando você tem um quadro social que é firmado por uma antecedência de gestão, você tem muito mais segurança que aquele quadro eleitoral, ele não está, vamos dizer assim, viciado na eleição futura. Então esse foi o entendimento e acúmulo da comissão por questões para os 3 anos, para acumular nos 3 anos. Só você lembrou a questão da urna eletrônica, e se não me engano, lá naquela eleição de 2008, onde Roberto Dinamite entrou, ela aconteceu no meio do ano, ela aconteceu em julho. Sim. Talvez por isso tenha acontecido a facilidade do TRE em ceder as urnas, porque foi no meio do ano, então não afetou. Ela fica disponibilizada geralmente no 2º semestre. E aquela, assim, não é toda a eleição e para todas as que o TRE faz a sessão. Tem que ter um pedido com antecedência, sim. Tem tudo isso. Mas eu não vejo problema nenhum que isso não possa ser realizado. Como nós ainda estamos dentro do voto de chapa, que as pessoas vão votar ali a chapa e tal, eu não vejo isso ainda, que isso possa ser realizado, mas volto a falar aqui, a questão do ano ímpar nós vamos ter uma dificuldade objetiva, mas não há contradição, a comissão não acumulou contradição a respeito disso, é só porque o mecanismo, a votação, e é uma votação rápida, porque são
4 mil, 5 mil sócios, quando você começa o processo de apuração, o resultado geralmente em 2 horas, 2 horas e meia no Vasco, ele está resolvido. Encerra 21 horas normalmente, né? Agora não, o estatuto novo, a eleição ia até as 22. Nós estamos trazendo para as 21 horas, porque a gente percebeu ao longo dos anos também que de 21 às 22 horas o movimento é quase que residual, e 1 hora que a gente ganha na apuração é melhor. Passando para o outro ponto aqui, sobre as regras para a gestão, que com certeza são de suma importância, o que de fato entra nessa reforma para o gestor se adequar a esse novo estatuto? Primeiro que a gente já tinha feito em função da lei do Profut, já desde 2015, 2 alterações que tinham sido feitas no estatuto e que foram incorporadas em parte, e agora finalmente foi incorporado por exigência da autoridade que toma conta a respeito da fiscalização dos clubes, nessa questão do Profut, os clubes que são beneficiados pelo Profut, que é a questão de alguns mecanismos de suspensão imediata do seu dirigente, etc. Não só nós aperfeiçoamos isso, como nós trouxemos outros problemas que a gente vê no dia a dia de gestão para gestão. Então, eu acho que também significam avanços. Por exemplo, o que a gente visualiza hoje, esse não é um problema só do Vasco, é um problema dos clubes e talvez também isso é um problema de país. A gente vê reiteradas vezes que o gestor joga contas para o outro. E às vezes não é que seja de má fé, não é... E sim porque no último ano de gestão ele quer fazer o melhor time de futebol, ele quer fazer o melhor porque ele quer impressionar, seja para se reeleger, seja para eleger o grupo político que ele quer manter no poder. Ou ficar marcado como uma grande... E aí comete vários atos durante esse período que prejudicam o clube e vem prejudicando o clube em atos futuros. Dentre alguns desses mecanismos que nós detectamos foram as chamadas confissões de dívida. Nós não estamos aqui fazendo, não é caça às bruxas, mas a gente detectou isso. Foram de várias gestões para outras gestões que fez escola. Então, por exemplo, no estatuto agora, a gente peremptoriamente proíbe o gestor de fazer confissão de dívida 6 meses antes do término do mandato dele. Está lá no artigo 92, parágrafo 4, quem quiser dar uma olhadinha lá no novo estatuto. Isso é muito importante e responsabiliza o gestor solidariamente. Parece que não, mas grande reclamação de uma gestão quando pega da outra é a questão, olha, mas eu deixei a dívida aqui, independentemente, aquele gestor que lá deixou essa dívida, que pode ser uma dívida questionada, ele tem a proibição, a punição prevista e um detalhe que é o mais importante, que também está previsto no novo estatuto. A gestão que vier a assumir e que não denunciar, ela também responde solidariamente. Então, se ela dolosamente ela sabe que existe e não denuncia, não procura os mecanismos de fiscalização e controle interno do clube, ela também está assumindo a responsabilidade. E aí é onde eu digo que este momento é o momento mais propício para a gente fazer a reforma do estatuto. Porque não existiria condições. O Vasco está muito... Porque tem gente que diz assim, o Vasco está muito pulverizado, o bom é ter uma gestão. Não, ao contrário. O bom, você só tem mecanismos de controle efetivos e reais para quem quer realmente pensar um clube, jogar o clube num patamar de compliance, de mecanismos de controle, quando você tem um objetivo de pulverização, onde as pessoas, nesse objetivo de pulverização, elas não estão ali só pensando na sua reeleição, porque quando você tem um conselho com hegemonia de um conselho, você tem um problema. Você vai botar e aprovar no molde do rolo compressor. Esse modelo hoje faz com que as forças políticas dialoguem, porque amanhã ou depois elas vão estar na oposição ou vão estar na situação. E este é o melhor mecanismo para você ter um debate sadio de implementação de normas que vão, normas de fiscalização que vão perdurar ao longo dos anos, não ao longo de um determinado gestor. E aí eu não estou colocando o gestor A,
B ou C. Eu estou botando que isso foi ao longo das práticas, Aham. de que nós detectamos e nós estamos melhorando. Nós, infelizmente, não estamos aprofundando tudo que a gente poderia aprofundar. Por exemplo, a gente tem lá, no artigo 56, que nós vamos ter 6 meses posterior à aprovação do Estatuto para criar lá o regimento das normas de ética e governança, que são mecanismos de compliance. Então, para as grandes empresas, aquelas que vão colocar realmente dinheiro no clube, tem segurança de que estão tratando com uma instituição do ponto de vista factível para poder fazer investimentos. Então, hoje, porque você não tem um mecanismo de controle, os nossos mecanismos de controle são obsoletos para esses momentos que estão surgindo na vida do clube, né? Aí tem discussões amplas. Por exemplo, aí só um corte, eu posso ser contrário ao clube empresa, mas o clube tem que estar preparado do ponto de vista também, até mesmo do ponto de vista com esta visão. Uhum. Agora, não é o momento? Não é o momento, mas ele, do ponto de vista, ele vai se moldando, em que pese que eu sou contra, mas eu quero dizer aqui o seguinte, ele vai se moldando também para a modernidade daqueles que vão colocar o capital, fazer investimento. Exatamente. Da qual eu discordo, mas aí seria um capítulo à parte, não é o momento. Sim. Mas eu diria aqui que nós criamos condições de segurança para os investidores, criamos essas condições. Eu acho que as pessoas pouco observam isso, mas podem ir lá, tem lá no artigo 56, essa questão, a gestão temerária está lá no artigo 151, um encadernamento, um empoderamento do sócio à frente do clube. Sim. Que as pessoas, por exemplo, nós estamos trazendo isso. Eu acho que isso vai ser objeto até de discussão, mas eu acho que isso é bacana. O sócio que não faz parte, porque o poder de informação, hoje ele é detido pelo Conselho Fiscal e por parte dos conselheiros. Uhum. Mas o sócio que tem a sua vida associativa regular, ele hoje tem direito assegurado de fazer requerimento. Vai à secretaria. Fazer seus requerimentos e serem atendidos. E se for o caso dele não ser atendido, ele pode buscar os meios judiciais esculpidos no Estatuto, Sim. dos quais ele tem direito de ter acesso àquela informação. Buscar a transparência do que está acontecendo. Então, nós estamos preparando o Estatuto de uma maneira, do ponto de vista de clareza para o sócio. Voltando, eu lembrei agora aqui, todos nós lembramos desse momento, da questão de confissão de dívida. Na gestão passada, se não me engano, no dia da posse, descobriu-se uma confissão, foi feita, na verdade, uma confissão de dívida no dia da posse do ex-presidente, né, na gestão passada. Uma situação extremamente complicada, né? Como você colocou, a questão agora dos 6 meses. Como é que se faz uma confissão de dívida no seu último dia de gestão? Eu acho que a gente não pode pessoalizar gestão nenhuma. Todas elas, olhando para trás, todas elas assim fizeram. Sim. As justificativas, não me compete aqui falar de justificativa. Me compete aqui dizer o seguinte: hoje há um mecanismo, se isso ocorre, tem que ocorrer dentro de um ambiente deliberado pelo Conselho Deliberativo, deliberado com inúmeras pessoas participando e sabendo desta necessidade. Não pode ser algo do ponto de vista, perdi a eleição, eu tenho que resolver. Não é isso. Sim. Então, porque quando você coloca o objetivo 6 meses antes, você assegura para o clube que tudo aquilo que foi feito, porque o clube hoje tem que ter os mecanismos, e isso está esculpido também no Estatuto. Os mecanismos. Por que você tem um orçamento? É uma peça de ficção? Não, mas prevê lá. Se você descumprir parte do orçamento, daquilo que você tinha para... Se você não remaneja, você não pede autorização, você está sujeito às cláusulas de inegibilidade, de gestão temerária. Então, isso é muito importante para o gestor. Mas isso não é aplicado. Não, aí vai depender de clube, correlação de força, aí são os poderes. Aí, quanto à força política, tem gente que vê documento, vê assinado, vê o carimbo, vê a assinatura e diz o seguinte: não, mas isso é normal. Quando não tem o que falar, acha que é normal. Sim. Então, se acha que é normal, então nós tivemos tem N mecanismos. Certo. N mecanismos de controle social dos seus dirigentes.
Vamos avançando aqui. Mais um ponto sobre a questão do fechamento do sócio geral, né? E a migração dessa categoria, né? Para o sócio proprietário após 5 anos. Você acha que os problemas se encerram com essa unificação das categorias? Então vamos lá. Eu acho assim, vamos entender, o sócio geral existe há 100 anos no Vasco, aproximadamente. Então vamos entender como que foi criado o sócio geral e como era o sócio proprietário, para as pessoas entenderem cronologicamente, que é um pouco do efeito do que está acontecendo hoje com o sócio torcedor. Uhum. Mas não vamos entrar no sócio torcedor, vamos entrar primeiro aqui Sim. na questão do sócio geral. Então você tinha um sócio proprietário numa época em que, quando os clubes nasceram e foram criados, você não sabia a dimensão que isso ia, aonde isso ia dar. Lá, as pessoas que fundaram e que foram dando a manutenção do clube. Então o que acontece? Era tradicional que o sócio proprietário tinha lá sempre uma cláusula assim, em caso de dissolução do clube, vai ser dividido pelos sócios proprietários e tal, aqueles haveres, enfim, aquela situação. O que hoje, ao longo desse mais de 100 anos, chegou-se à conclusão, que eu acho que é uma conclusão factível para todos nós. Os clubes, principalmente os clubes grandes, dificilmente acabam. Hoje eles fazem parte parte da sociedade. O futebol ele está inserido. Eu acho que só acaba o clube se tiver uma guerra que o país está envolvido e aí o futebol. Mas fora esses casos de extrema convulsão social, fora isso, o clube é um clube que vai perdurar. E aí o que aconteceu ao longo do tempo? O sócio proprietário ele perdeu a sua função, porque você tinha o seguinte, o clube vale, hipoteticamente, estou aqui falando hipoteticamente, vale R$1 bilhão. Se você tem 1.000 sócios, você tem lá, olha, está valendo o título de sócio proprietário, está valendo mais ou menos o X real daquilo que vale o clube. Só que aí, naquele tempo, era uma coisa para, tipo, mas esse valor, ou o valor que era dado, é um valor que não facilita para o sócio, para ele se associar. Aí vamos criar então a modalidade de sócio geral. Então aí vem a modalidade de sócio geral, que é uma modalidade de um título, que alguns dizem que não é título, mas é uma categoria social mais barata de adesão. De contribuição. Contribuição que o cara paga mensalmente, uma taxa, ele dá uma taxa de entrada e paga mensalmente e tem o mesmo benefício do proprietário. Veja, se o proprietário ele não vai ter a devolução do valor, porque o fechamento do clube é impossível, vamos dizer assim. Sim. Se ele não tem esse fechamento, ora, se ele não tem fechamento, você pode muito bem, a categoria de sócio geral, você pode contemplar ela, transferir ela para sócio proprietário. Aquele que quer continuar em função do direito adquirido, eu quero continuar como sócio geral. Eu acho que é uma besteira, porque após 5 anos, se ele pode migrar, pagando ali uma taxa, aí o clube pode facilitar, porque o sócio proprietário vai ser reduzido o valor, não tem dúvida disso. Se ele paga uma taxa e ele equivale ao sócio proprietário, nós estamos resolvendo um problema objetivo, que é a questão seguinte, o sócio geral hoje ele é modulado o seguinte, deixou de pagar 3 meses, ele perde. Ele perde o seu direito ao sócio geral. E aí ele tem que fazer um novo recadastramento, e aí ele perde aquela vida associativa. O que a gente quer com isso? Joga o sócio geral para sócio proprietário. E hoje a gente tem a figura do sócio torcedor, que é a figura nova que está entrando das necessidades que hoje o clube tem. É porque, olha o que nós estamos. Nós estamos livrando a burocracia, nós estamos avançando, estamos equiparando aqui algumas categorias de sócio, estamos resolvendo isso, porque nós estamos resolvendo o problema da engenharia do próprio clube, da engenharia de dificuldade, porque toda eleição é a mesma dificuldade. Sim. É o cara que ficou às vezes 4 meses sem receber, porque a gestão não mandou um boleto para ele, dolosamente às vezes, se desorganizou na secretaria. Não, às vezes não é que se desorganizou, não foi doloso, porque
limou um quadro, limou uma categoria social que provavelmente não iria votar naquele gestor em função das proximidades da eleição. Vamos entender. E quando a gente migra isso para o sócio proprietário, que aí o sócio proprietário ele é detentor do título. Ele pode simplesmente chegar lá na secretaria, porque ele é detentor daquele título, chega lá e regularizar o processo dele, sem anuência de gestor, sem... A qualquer momento ele regulariza. Sem um por favor, sem precisar procurar um dirigente por um benefício concreto. Ele vai se regularizar, porque ele sabe que ficou inadimplente, mas ele vai lá regularizar e vai colocar a vida dele em dia. Se ele vai estar elegível ou vai ser só um eleitor para aquela eleição, enfim, ele sabe a regra do estatuto que vai ser aplicada a ele, o ônus e o bônus que ele vai ter ali a respeito dessa associação. Que eu acho que é o mais seguro, é um mecanismo seguro, principalmente para o sócio. Não é para o gestor A ou o gestor B, ou oposição A ou oposição B. É uma regra clara para todos. Sim. Avançando, que como a gente diz, televisão é tempo. Vamos lá. Em relação aos conselheiros, o que muda com essa reforma estatutária? Bom, quando você abre para a eleição direta, que está sendo inserida a eleição direta, qual é a gritaria geral internamente no clube? Aí a gente tem que entender, e a gente tem 50% de um conselho hoje que, para aprovar uma reforma do estatuto, ele tem que estar inserido na discussão, que é o corpo de beneméritos e grandes beneméritos. Então eles têm uma visão do processo que o clube tem que ter mecanismos de segurança, das quais eu quero dizer aqui que eu concordo. Eu acho que a pessoa, para se candidatar ao clube, tem que ter alguns pré-requisitos. E nós melhoramos esses pré-requisitos do ponto de vista de segurança para o próprio clube. Não vai ser afetado, mas para deixar alguns atores tranquilos, não será afetado, se a proposta 2 for aprovada, não será afetado nenhum elegível para essa próxima eleição. Todo mundo continua com 5 anos. E, obviamente, todo mundo mantido em dia, daqui a pouco está com 8 anos. Então, os elegíveis de hoje estarão elegíveis em 2023. Para terem tranquilidade. Ninguém está mudando a regra, ou ninguém quer mudar a regra, pelo menos eu não quero mudar a regra para prejudicar ninguém. Vai estar elegível. Agora, dele ter 8 anos de mandato de conselheiro, não vai mudar nada. Eu quero dizer o seguinte, eu me associei ao Vasco aos 18 anos de idade. Quando eu olhei para frente, eu achava também só com 23 que eu vou participar da vida política do Vasco, né? Eu já gostava de ser um militante nato, né? Aí eu olhava aquilo ali, mas passou, e eu acho que isso foi educativo, porque eu aprendi algumas coisas nos 5 anos. Eu entendi como é que vai funcionar no clube, porque nós não estamos falando, que uma coisa é quando as pessoas veem as regras gerais da nação. Outra coisa é quando a gente fala de clube. O clube a gente se associa por paixão, por outros motivos, por vários outros motivos. Mas ninguém se associa aqui para simplesmente exercer cidadania do clube. É para ajudar aquilo que você tem paixão. E, obviamente, tem os bem-intencionados e aqueles que são meramente de ocasião. E eu acho que essa flexibilização para ir para as diretas, e se os beneméritos entenderem que essa flexibilização, e acho que estão entendendo que ela é importante também para o clube, para o tempo moderno, obviamente eles querem mecanismos de controle, dos quais quero dizer aqui que eu também acho que deve existir algum nível de mecanismo de controle. Então, a questão da elegibilidade de 8 anos, para que a gente possa conhecer, é fundamental. Um mandatozinho de conselheiro, aí esse só entra no caso do presidente. Obviamente, nós queremos conhecer o presidente. Nós queremos ver as posições dele no Conselho Deliberativo. Com certeza. Quais são os compromissos. Então, acho que isso... ninguém pode pensar que isso é um mal para o clube. Isso evita o popstar, com todo respeito ao popstar, mas não dá. Quando você quer... Aí você quer abrir o clube. Aí você vai abrir o clube, mas você tem que ter um mecanismo de controle. Você está se preparando para essa abertura. Qual é o mecanismo de controle que você tem que ter para não recepcionar o mal-intencionado? Mas o mal-intencionado... Cara, mal-intencionado tem ficha limpa também, tem tudo isso. Mas alguns indicativos são dados ao longo do tempo. Quando você conhece mais a pessoa, você forma mais opinião a favor ou contra.
Até porque é aquela questão do... Mas tem que conhecer a pessoa, né? O problema é que as pessoas hoje julgam sem conhecer. Sim. E aí, tem que conhecer. Sim. Eu acho que é importante. Porque, como na vida aqui fora, pública, eu hoje estou com o nome limpo na praça. Mas daqui a 5 minutos eu posso sujar meu nome. É uma infelicidade. Foi feita uma consulta agora, ok, daqui a 5 minutos sujou, e ela não é feita. Então, durante o processo, você vai conhecer. Nós temos aqui hoje, nós estamos inserindo também mecanismos da vida civil, das eleições gerais, para dentro do Vasco. Claro, observadas guardadas devidas proporções. Mas aí, hoje isso está inserido e eu acho que isso é importante. Nós estamos lá inserindo o seguinte, olha, no Vasco como entidade privada, né, apesar de ela ter incentivos fiscais públicos, mas ela é uma entidade privada, aí a gente está lá, ó, será que é justo o cara que tem lá o seu não o além do CPF, mas o seu CNPJ, tem 3, 4 empresas estouradas, ele vai ser um bom gestor do Vasco? A pergunta, se ele não conseguiu ser na sua vida privada, ele vai ser um bom gestor do clube que a gente quer, da nossa instituição? Então a gente ali criou mecanismos de segurança a respeito do tema. É um tema controverso? É um tema controverso. Porque a gente sabe que tem atores que poderão ser atores, não sei, poderão ser atores em 2023, 2026, e que às vezes, mas olha, ele quer ser um ator político do Vasco, ator político de presidência, basta ele se resolver. Ele se resolveu, eu acho que não há problema nenhum. Ninguém está olhando se ele foi e teve, não. Para aquele momento, ele precisa minimamente estar nas condições de elegibilidade que o clube exige. Então, eu entendo que esse mecanismo também de controle é um mecanismo importante. Não é, alguns brigam, mas isso é um mecanismo de estar privando. Não. Uma coisa é a representação popular. A gente tem que saber diferenciar. Até porque eu tenho bandeiras muito firmes de luta nesse aspecto. Uma coisa, representação popular, quando você diz o seguinte, olha, tem que ter representação do povo mesmo, você não tem que criar dificuldade. Outra coisa, quando a gente está vindo para dentro de uma entidade privada, da qual nós temos paixão e dedicamos, nós não estamos dedicando o nosso tempo, pelo menos o meu, não é remunerado, não é tempo de... E vários outros, quero aqui dizer, vários outros, que eu sei que não é remunerado e nem com algum benefício concreto. É a função somente de contribuir daquilo que você acha que é melhor e fazer os devidos enfrentamentos àqueles que têm má fé. Para fechar rapidamente, a questão de 3 para 5 membros do Conselho Fiscal. Eu acho que isso dá mais clareza para a oposição. Eu acho que já era um pleito, foi sempre um pleito muito antigo de oposição, né? Para não tornar só um membro sozinho, porque o Vasco ele é um clube tão democrático que ele mantém sempre a vaga da minoria. Então agora a minoria, em vez de eram 3, ela tinha 1 membro na cadeira do Conselho Fiscal. Então ela vai ter, em vez de 1, vai ter 2, porque são 5, ela vai ter 2. Eu acho que isso faz com que você tenha um mecanismo que é o seguinte, você dificulta, às vezes a situação mal intencionada, faz reunião quando o cara não pode ir. Então quando você tem 2, eu acho que fica tudo muito mais, 2 da oposição, fica uma... É importante ter oposição no processo, é importante ter fiscalização no processo. Então eu acho que esse é um pleito antigo que foi também ajustado agora nessa nova proposta. Eu acho que isso ajuda a contemplar a visão de fiscalização, que está muito inserida dentro do Estatuto. Então é isso, torcedor vascaíno, sócio, agora na próxima quarta-feira, no dia 4 de dezembro, nós teremos aí essa reunião importantíssima na sede náutica. Roberto pode deixar aqui seu recado final aqui diretamente para o conselheiro, comparecer a essa reunião que vai definir, né, o presente e futuro do nosso Vasco da Gama. Bom, então a gente só... acho que não consegui responder a todas, mas tentei aqui ajudar algumas das indagações que chegavam, que tinham mais dúvidas sobre a polêmica. Tentei respeito às divergências, sem problema, mas isso foi feito num ambiente de debate.
Gostaria de pedir, só para terminar, que as pessoas fizessem no novo estatuto a leitura lá do artigo 132, artigo 149, parágrafo 2º, artigo 151, parágrafo 2º e parágrafo 3º. São mecanismos interessantes de controle da gestão que a gente tenta aperfeiçoar dentro desse estatuto. Então, criamos regras que propiciam, houve prestígio ao corpo de beneméritos em função dessa possibilidade deles nos ajudarem a passar essa eleição direta. Houve mecanismos também de também dar mais importância ao conselho, não deixar o conselho de beneméritos se esvaziar ao longo do tempo. Acho que são mecanismos de segurança aos beneméritos. Enfim, eu teria aqui diversos assuntos e temas para divulgar, trazer, mas dizendo o seguinte: o mais importante para as pessoas que pretendem criticar ou fazer, elas não se colocarem dentro de ambientes fechados para fazer a crítica. Certo. Se coloquem abertos para receber a resposta, o contraditório, porque eu tenho certeza que esse estatuto em sendo aprovado, obviamente não vai com todas as perfeições, mas ele é um grande avanço para o clube. A primeira chamada na quarta-feira, Às 20 horas. às 20 horas. Que sempre infelizmente nunca começa às 20, mas às 20h30, segunda e última chamada. Conselheiro, então chegue cedo, né? De preferência chegue cedo, para que a gente consiga ter uma reunião o mais rápido possível. E calma, tranquila, que o Vasco precisa dessa solução. Né? É verdade. Vascaíno, sigam aí curtindo as nossas redes sociais. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o like, compartilhe, faça o seu comentário, que isso vai ajudar a impulsionar aqui o nosso canal, e ele só existe por sua causa. Continue aí bombando também aí nessa adesão em massa aí no sócio torcedor também, que é pro bem do Vasco. Continue indo aos jogos do Vasco, a gente tem ainda mais alguns jogos aí para finalizar o campeonato. Vamos enfrentar o Bahia fora de casa, vamos enfrentar a Chapecoense no Rio de Janeiro. Então o Vasco precisa de você sempre, indo aos jogos, torcendo pelo Vasco. Obrigado, um abraço.